we divided our simulations into two time slices, 1986-2005 for present climate and 2001-2100 for future climate. And what we did is we corrected the biases in the present climate using the new Era 5 reanalysis, and then we applied the same bias correction parameter. Parece que houve um problema técnico e nós não estávamos a transmitir para a restante plateia. Então eu posso começar de novo, se quiserem. Obrigado. Pedimos imenso. Então eu começo de novo. Não tem problema, não tem problema. Pronto, então, mais uma vez, boa tarde. Eu vou falar em inglês novamente. Portanto, so today I'll talk about wave climate projections and bias correction and what are the effects of bias correction in the results for these projections for the future. My work is entitled on the bias correction to simplify the rise single forcing future wind wave climate projections towards the end of the 21st century. And so first things first, what are these waves that we are talking about? These are wind waves at the ocean surface. They are generated by the transfer of momentum from the wind to the water. These are actually the most energetic ones at the ocean surface, accounting for more than 50% of the energy carried by all the waves at the ocean surface. And why should we care about the waves in the future? Well, because they have strong impact on coastal hazards. They have also impact on coastal and offshore infrastructures. They define ship and coastal and offshore infrastructures design. They impact their operability, and they have other implementations on safety factors. We can assess the current wave climate by using in situ observations, altimetry measurements, and also by the results from the voluntary observing ships. However, if we want to assess what the future climate is projected to be, we have to rely on modeling efforts. And these modeling efforts are always biased. So our aim is to find out what happens to the projections when we include bias correction based on the current performance of the models. So our wave climate projections are produced using the wave model 1, forced by 7 GCM simulations from the EC Earth GCM. We obtain 7 ensemble members of significant wave height, mean wave period, mean wave direction, and mean wave energy flux simulations, and we divided these simulations into 2 time slices for comparison: present climate from 1986 to 2005 and future climate from 2081 to 2100. So what we did is we corrected the biases in the present climate using the new Era 5 reanalysis, and then we applied the same bias correction parameters to the late 21st century time slice, so to the future climate. We aim to not only assess the bias corrected projected changes, but also what are the differences between the original projections and the bias corrected projections. So here on the top left corner, we can see the description of the method that we used. It is called the empirical Gumbel quantile mapping method, or just short AGQM. It basically consists on removing the difference between the simulated and the reference distributions at each of the quantiles, and these quantiles are defined by a Gumbel distribution, which focuses on the upper quantiles, on the extreme values, which generally have higher biases and are more interesting to analyze because they have more important effects on our life. Here on the top rows are the mean and the extreme mean biases for the significant wave height and the mean wave period. The extreme mean here is the mean of the values above the 99th quantile. So these are the biases, the original ones for the present climate. And we can see in the bottom rows that after the correction, the improvement is great, and the biases are virtually zero in comparison to Era 5, both for the means and for the extreme means. Not only are the biases extensively reduced after the correction, but we can see that the matching between the distributions of the simulated and reference data sets also improves. In the top rows, the positive values correspond to an improvement, and we can see that the values are positive in these maps for the entire distributions and only for the values above the 99th quantile. And in the bottom rows,
in the bottom panel, actually, we can see that after bias correction, the differences between the skewness or the obliquity of the simulated and reference distributions were also excessively reduced. We see the green areas correspond to almost 100% reduction of the difference between the skewnesses, so we can see that the matching increased very much after bias correction. This is for the significant wave height, and this is for the mean wave period. So the results are similar. This method is able to increase the matching between distributions for these two parameters as well. So we see that the empirical Gumbel quantile mapping method was able to very reasonably correct the biases during the present climate. Now, using the same bias correcting parameters, we apply to the future climate. And here we can see on our left the original projected changes for the extreme mean significant wave height, on the middle the corrected projections, and on the right the difference between the original and the bias corrected projected changes. Since we do not have much time for the presentation, I'm only going to focus on the extreme means because these are generally the most interesting results and they are related to the more threatening events. We can see here, first thing, that the area of the global ocean showing projected increases in the extreme mean significant wave height increased after bias correction. These red numbers on the mid panels, especially during the extreme seasons. We have annual instance for the top panels, December, January, February, and June, July, and August. And you can see actually that it is during the extreme seasons that the most interesting differences between the original and the corrected projections can be seen on your right, mostly in areas dominated by tropical cyclones. The misrepresentation of these tropical cyclones from the ensemble simulations that is corrected by error 5, because error 5 has a higher horizontal and temporal resolution, leads to these higher differences in these areas. I'd like to note the enhanced projected decreases. So after bias correction, decreases in the North Atlantic Ocean have been enhanced between 6 and 9%, as we can see in the bottom corner, in the right bottom corner panel, and we can see that there are enhanced projected increases, especially in the tropical Western Pacific, up to 15% after bias correction. When we look at the extreme mean wave period, original corrected projections, and the difference between both, we can see that the greatest differences on the projected changes are once again visible at the low to mid latitudes, where the periods are usually longer, and generally these differences are higher in the summer hemisphere. Differences are mostly positive, so we have enhanced projected increases after bias correction, except for some areas such as the tropical North Atlantic during June, July, and August, so local summer. We can see that these differences are not only related to the misrepresentation of tropical cyclones, but also due to the misrepresentation of swell attenuation once that the waves progress from the extratropical latitudes to the tropical latitudes. We have in all the wave models parameterizations of swell attenuation, and these of course tend to try to replicate what we see in real life. However, these are just parameterizations, and if we can correct them, we'll have higher differences here as well. So wave energy flux projections were also computed for the original and the corrected cases. The wave energy flux is proportional to the period times the wave height squared, and gives us a measure of the energy that is carried by each meter-wide section of water in kilowatts per meter. For the wave energy flux, we can see that the differences between the original and the corrected areas of projected increases are greater than for what was visible for the significant wave height and mean wave period, respectively, especially in December, January, February. So the areas of projected increases increased after bias correction in 11%. And despite the differences between the original and corrected projected changes being similar to what we saw for the significant wave height, I would like to refer to
the enhanced projected decreases in the tropical North Atlantic, especially during June, July, and August, which reached 15% after the correction, and the enhancement of the projected increases, once again, in the Pacific, especially in the Western Pacific, which reaches 25% after bias correction. So in absolute numbers, what this means in this area, in the Philippine Seas, in the West Pacific, we are talking about an extra 50 kilowatts per meter, which are projected to occur after bias correction. So this is quite a difference, and this is why bias correction should be acknowledged, and it is important for us to consider this procedure. So just to conclude, with this study, the relevance of a quantile-based bias correction methodology was acknowledged, especially due to its ability to deal with the misrepresentation of tropical cyclones and poor parameterizations in the wave climate simulations. We saw that the empirical Gumbel quantile mapping method provided good results in reducing the biases with reference to the ERA 5, and we saw that the differences between the original and the corrected projected changes are usually higher at the tropical and subtropical latitudes of both hemispheres, possibly due to widespread misrepresentation of local phenomena, namely tropical cyclones, which are misrepresentation due to the curved spatial and temporal resolution, and these are most visible for the significant wave height, and also due to misrepresentation of swell attenuation due to poor parameterizations in the wave model. This can be seen mostly for the mean wave period. And we see that the differences for the wave energy flux projections are most striking, since it receives input from both the significant wave height and the mean wave period. So thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado, Gil. Estou aqui a ver, não temos questões colocadas pelo público, mas também não te vou deixar ir porque vais fazer agora a segunda apresentação. É verdade, é verdade. A segunda apresentação é também um trabalho conjunto sob o tema On the Decreases in North Atlantic Significant Wave Heights from Climate Projections. Portanto, exatamente. Quando quiseres. Muito obrigado. Vou voltar então ao inglês. We saw in the earlier presentation that for the North Atlantic Ocean, the projected changes in significant wave heights show widespread decreases independently of the season, so throughout the entire year. In this work, I will talk about these projected decreases and try to clarify why are they happening specifically in the North Atlantic. So my work is entitled On the Decreases in North Atlantic Significant Wave Heights from Climate Projections. And I'd like to start with a question. So why study the North Atlantic? Well, because it has been shown in almost all of the recent scientific literature, and actually in my previous presentation as well, that the North Atlantic stands alone, showing projected decreases in significant wave heights, while almost the rest of the world show projected increases in the significant wave height, especially in the southern hemisphere and in some areas of the Pacific Ocean. And as we can see here in these maps, the projected decreases are quite strong, and they happen independently of the season. The dots in these maps, I don't know if you can see that, but there are some dots, reveal high consistency between ensemble members. So these projected decreases are consistent between ensemble members and also in several simulations. In this presentation, I'm going to refer only to the results for the RCP 8.5 scenario, but the results for the RCP 4.5 are also similar. So since there is a relationship between the atmosphere and the waves, we wanted to investigate what is projected to happen in the atmosphere to lead to these projected decreases in the waves, specifically in the North Atlantic. To do so, we used a 10-member multi-forcing ensemble of atmospherical and wave climate simulations produced with the WaveWatch 3 wave model. We once again used two time slices, 1986 2005 and 2081 to 2100, and we used the ERA 5 reanalysis as reference during the present climate.
So we used also a statistical downscaling method called the weather types to allow us to identify atmospheric circulation patterns and to reduce data dimensionality, because we are using an enormous amount of data. So in this method, each weather type that we are going to look at corresponds to an empirical synoptic atmospheric pattern. So to have these weather types, we first apply the principal components analysis to the original data to reduce data dimensionality. Then we apply the k-means clustering technique to isolate the number of patterns that we wanted to find that better represent the original mean sea level pressure in the North Atlantic subbasin. So these patterns will usually be 9 patterns. And then each daily mean sea level pressure or 6-hourly significant wave height output from the ensemble was associated to each of the weather types. And then the frequency of occurrence of these weather types was calculated. So what we did first was we identified the weather types and the frequency of occurrence of these weather types in the present climate in ERA5, so our reference. And then we identified the frequencies of occurrence of these weather types in the ensemble of atmospheric climate simulations. Then we compared to ERA5 to see if the ensemble is able to reproduce the weather types. And this is what we see here. So we have 9 weather types for the annual and seasonal instances, except for the summer, because in summer we have low variability in the atmosphere, so we didn't need 9 weather types to classify the summer. And here, the colors behind each weather type show the differences between the ensemble and the ERA5 reference data in terms of frequency of occurrence. We can see here that the differences are generally low, so our ensemble is able to reproduce realistic weather patterns, which is a good result. So now, using our ensemble, we tried to find the same weather patterns in the future by the end of the 21st century, and we selected weather types that are projected to become more dominant in the future and less dominant in the future. As you know, there is a connection between the atmosphere and the waves, and if we can understand what's happening in the atmosphere in the future, we will probably be able to relate it to these results in terms of significant wave heights for the North Atlantic that are projected decreases. So the weather types that were chosen to be analyzed in detail, the ones projected to become more and less common in the future for the annual instance, were weather type 1 and 2. For the winter were weather type 2 and 8 and weather type 9. I will explain this a little bit further. For the spring was at weather type 3 and 4. For summer, weather type 2 and 4. And for the autumn, weather type 2 and 7. So now we are going to look inside these weather types to see what happens in the atmosphere and in the waves and try to establish the connection between these two. So considering the entire year, weather type 1 is projected to become more common in the future. This weather type, as we can see, consists on, as we can see on the left, consists on a wide anticyclonic structure over the mid-latitudes, also known as the Azores anticyclone. And we have a weakened storm belt in the higher latitudes. The result for this weather type is low mean significant wave height in almost the entire basin, as we can see in the middle panel. On the other hand, if we look to the weather type that is projected to become less common in the future, what we can see is that it is characterized by a weaker anticyclone and better defined storm tracks in the mid-latitudes, which would result in higher mean significant wave height in the North Atlantic. So when we look to the winter season, the weather type projected to become more common in the future is weather type 8. This weather type consists of a defined storm track in the mid-latitudes and a reduced anticyclone in the subtropical latitudes. However, this result is not consistent between ensemble members. What we found is that the only weather type projected to become more common in the future that is consistently showing between ensemble members is in fact weather type 2, this one I'm showing now, which actually features an atmospheric blocking over the eastern mid-latitudes
of the North Atlantic, restricting the propagation of the storms to the eastern portions of the North Atlantic basin. On the other hand, if we look at the weather type that is projected to become less common in the future during winter, we can see that this consists on a slightly negative now pattern, which could allow storms to freely propagate in the mid-latitudes of the North Atlantic instead of being limited, as we can see in the weather type 2 is projected to become consistently more common in the future. During spring, the weather type projected to become more common in the future is weather type 3. Then we can see that shows a strong anticyclone, which extends to the higher latitudes and once again prevents storm movements in the lower latitudes, at our latitudes, for example. On the other hand, the weather type projected to become less common in the future is weather type 4, which shows a weak subtropical anticyclone and an open area for free storm movements in the mid-latitudes of the North Atlantic. And we can see also that the mean significant wave height for this weather type 4 would be higher in the mid-latitudes of the North Atlantic instead of the one we can see for the weather type 3. For the summer, we can see basically the same situation here. We can see that once again the weather type projected to become more common in the future is weather type 2 with a wider anticyclonic structure extending to the higher latitudes, whether the weather type projected to become less common in the future, so shows a weakened anticyclone and some more area in which storms could eventually propagate better in the future. For the autumn season, it is clear that the weather pattern projected to become more common in the future, weather type 2, shows a subtropical anticyclone structure in the mid-latitudes elongated to the northern Europe, and storm propagation could only be done in the higher latitudes of the North Atlantic. And this is consistent with lower significant wave heights in the mid-latitudes of the North Atlantic. On the other hand, the pattern projected to become less common in the future shows a very weak anticyclone and strong storms in the mid-latitudes, which would generate more waves and which would generate a higher significant wave height in the sub-basin. So to finalize, in order to validate these results that we have been seeing, we reconstructed the annual and seasonal projected changes in significant wave heights seen in the beginning of the presentation, but only using the weather types and the frequency of occurrences instead of using the entire data set. What we can see, I'm going to show, these are the original projections that we see in the first slide, and these are the reconstructed ones. And I'm going to bounce between the two. What we can see is that the reconstructed patterns are extremely similar to the original ones, which shows that this method is a good approach to deal with great amounts of climate data from climate simulations. And to conclude, we saw that our ensemble was able to reproduce the main weather types during the present climate in comparison to our reference data. And most importantly, we saw that for the annual and seasonal instances, the weather types projected to become more common in the future, more dominant, are usually dominated by strong anticyclonic structures in the mid-latitudes and higher latitude storm tracks in comparison with today. And this is consistent with lower generalized significant wave height values by the end of the 21st century that are visible in almost every climate projection in recent scientific literature that shows widespread decreases in the significant wave height in the North Atlantic Ocean. And this is kind of a particular result in which I hope I was able to explain the origin. Thank you very much. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Gil. Não temos questões colocadas pela audiência. Posso-te dizer que tivemos uma média de 30 pessoas a assistir à tua apresentação. Ok, não sei se isso é bom, se isso é mau, mas... É ótimo, é ótimo. Okay, obrigado. Mas eu tenho aqui, se calhar, uma questãozinha, é mais uma curiosidade. Claro. Com estes teus trabalhos, podemos então dizer que o clima está a alterar ou não conseguimos dizer nada sobre esse assunto? Não, conseguimos, claro que sim, conseguimos e vemos perfeitamente que está a haver uma alteração. E essa alteração é visível na maior parte do oceano global.
Em particular, no Atlântico Norte, nós temos a particularidade de os resultados que indicarem um comportamento contrário àquele que se espera para, por exemplo, o hemisfério sul, para as zonas do Pacífico, que é um decréscimo da altura das ondas, portanto, no Atlântico Norte. E este decréscimo pode estar relacionado não só com a geografia da bacia do Atlântico Norte, mas também com o movimento das tempestades para latitudes mais elevadas, o que fará com que, portanto, nas latitudes mais elevadas, há menos oceano aberto para haver geração de ondas, e então, portanto, com este movimento das tempestades para latitudes mais elevadas, teremos menos ondulação, ou menos ondulação mais baixa no Atlântico Norte. Portanto, sem dúvida que há alteração climática e que é bastante visível. Muito obrigada, Gil. Podemos passar então para a terceira apresentação, sob o título Modelação da Acústica Submarina e Previsão Sonar, ferramenta SeaRider. Esta apresentação será efetuada pelo Comandante Lopes da Costa na reserva, atualmente a colaborar com o SINAV, em nome da sua orientanda de mestrado, Catarina Torres, que atualmente se encontra embarcada e, como tal, não pode efetuar a sua apresentação. Já está. Começa outra vez. Muito boa tarde. Obrigado pela apresentação. Portanto, este trabalho tem o título Modelação da Acústica Submarina e Previsão Sonar, ferramenta SeaRider. Vem na sequência de uma dissertação de mestrado na Escola Naval do ano passado, por mim orientada, da atual Guarda-Marinha Catarina Torres, que está embarcada a bordo do NRP Álvares Cabral. Só dar aqui. Continua. Desculpe lá, é só... Então, prosseguindo, parece que não está a avançar. É ali. Pronto, então a nossa agenda é fazer uma breve introdução, depois falar um bocadinho da ferramenta SeaRider e os seus pressupostos, depois abordaremos os resultados e, finalmente, as conclusões, recomendações. Portanto, a nossa ambição, o objetivo já é o desenvolvimento de uma ferramenta que corresponde às necessidades da comunidade operacional da área da luta antissubmarina e os ajuda a fazer a previsão sonar. E fazemos isso através da aplicação de conhecimentos de acústica submarina e de oceanografia, da utilização de perfis verticais de temperatura, salinidade e pressão, da climatologia do oceano, que permitem calcular os perfis verticais da velocidade do som. Também a utilização de batimetria, no sentido de resolver bem as interações de energia acústica com o fundo do mar. E também outras funcionalidades próprias da modelação pretendida. Portanto, sobre o SeaRider. Portanto, a modelação da acústica submarina é bastante complexa, é um desafio muito exigente e nós temos de tratar de 4 partes. Temos de tratar da parte de equipamento acústico, portanto, normalmente os sonares, no contexto de operação ativa ou passiva. Temos de ter em conta a plataforma ou navio onde operamos. Temos de ter em conta o meio da propagação, portanto, basicamente o oceano. E também o alvo, as características do alvo que pretendemos detectar, tipicamente um submarino. Portanto, as 4 partes envolvidas, a primeira relacionada com o equipamento, sonar, nós temos de nos preocupar com parâmetros ou fatores como o nível de intensidade, ou source level, o índice de diretividade, o limiar de detecção e também a frequência de operação.
Relativamente à plataforma, a imersão do transdutor, o ruído próprio produzido pela plataforma, incluindo e também a velocidade. Relacionado com o meio marinho, portanto, a temperatura, a salinidade, o potencial de hidrogênio, portanto, a área de operações, o estado do mar, o tipo ou a natureza do fundo, condições ou não de precipitação e também a densidade de navegação na zona de operação. Relativamente ao alvo, temos também de ter em conta a velocidade e o índice de refletividade, ou na sigla em inglês, Target Strength. Portanto, como no mar a velocidade do som sofre grandes variações de velocidade, atendendo às variações das características de temperatura, pressão e salinidade. Então, é usual utilizar o ray tracing, ou o traçado de raios sonoros, em que se vai representar cada raio sonoro projetado, a sua propagação com a fração. Portanto, é usual seguir-se a lei de Snell, mas também existem outras soluções da equação de onda com teorias modais que eventualmente podem trazer algum benefício quando se trabalha em águas pouco profundas, como seja o mar costeiro. Portanto, nós utilizamos um software da autoria de Val Schmidt, de 2009, da Universidade de New Hampshire, e encontramos no MathWorks e descarregámos-la e verificámos ser bastante eficiente. Comparámos com o software que a Marinha Portuguesa utiliza nas fragatas, o RayPath, e vimos que dava igual. Pronto, isto é uma representação do traçado, um conjunto de raios acústicos projetados. Portanto, vê-se que o perfil do fundo verificam-se as reflexões de cada um dos raios no fundo e também na superfície. Portanto, esta função, uma limitação que encontramos é que para fundo realista e variável só conseguimos resolver a primeira interação de cada raio com o fundo. A haver segunda interação não conseguimos resolver, devidamente. Portanto, aqui assim mostram, portanto, também com cores o excesso de sinal, com variações de 5 em 5 decibéis, e até ali indicada para esta situação um alcance sonar passivo de cerca de 68 km. Para a mesma situação, mas com sonar ativo, portanto, a detecção já é bem menor, cerca de 6,4 km. Portanto, há, digamos, uma diminuição do alcance da ordem de 10, o que é normal. Pronto, então a modulação apoia-se nas chamadas equações do sonar, a equação do sonar passivo, a equação do sonar ativo com as suas duas variantes. Na primeira é quando domina o ruído e na segunda quando domina o ruído de reverberação. Portanto, assim, cada um destes termos tem representação em decibéis, o que é normal. Portanto, o decibel implica uma relação logarítmica do nível de pressão relativamente a uma referência de pressão, que no caso da acústica submarina é de 1 micropascal. Portanto, assim, são as siglas correspondentes e as designações dos termos da equação sonar ativo e passivo. Pronto, para o desenvolvimento da ferramenta, nós, enfim, fizemos um percurso. Portanto, existia uns 2 anos atrás uma versão protótipo, portanto, tinha também havido já uma dissertação sobre o tema, foi inclusivamente publicado nas quintas jornadas em 2018, havia a ferramenta Delfim. Entretanto, depois nós fomos evoluindo e fomos acrescentando funcionalidades, como por exemplo a inclusão da batimetria, preparar a ferramenta para receber automaticamente os dados das sondas de bordo, como sejam o XBT, o XSV e o CTB. Também tratamos melhor e, portanto, automatizamos os cálculos de ruído ambiente e também ruído próprio, e tratamos de uma maneira mais consistente com as reverberações produzidas pelas reflexões no fundo, na superfície e também do próprio volume de água pelos dispersores que estão sempre presentes. Isto, reverberações, aplica-se apenas
no contexto de sonar ativo. E, portanto, por fim, chegámos à ferramenta que designámos de C-RIDE. Pronto, então nós fizemos isto para este processo. Nós reunimos informação ou conhecimentos da área da oceanografia e da acústica submarina. Portanto, tínhamos outras ferramentas, portanto, semelhantes, como é o caso do RAPAF que a Marinha utiliza nas fragatas, e também uma versão temos, e foi também evoluindo, designámos de ferramenta de apoio à previsão sonar operacional, ou a sigla FAPS. Também envolvemos unidade operacional, fizemos algumas reuniões, obtivemos ideias, sugestões, comentários, críticas, nomeadamente da Escola Técnica da Etna, da Esquadrilha de Subsuperfície ou Submarinos e da Esquadrilha de Superfície. Ora, os dados de temperatura obtidos pelas sondas de bordo só vão até algumas dezenas de metros de imersão. Eventualmente, cobrem a camada de mistura e a termoclina sazonal. Mas nós, para tratarmos bem disto, precisaríamos de ir bem mais profundo, até ao fundo do mar, e então fomos reunir climatologia existente. Portanto, nos pareceu melhor e estava acessível e pudemos descarregar, foi a chamada climatologia da World Ocean Database de 2018 da NOAA americana. Portanto, isto é o link de acesso aos dados de temperatura e salinidade. Portanto, essa climatologia tem duas climatologias, uma na resolução de 1 grau de latitude por longitude e outra na resolução de 1/4 grau de latitude por longitude. Portanto, cobre praticamente todo o oceano mundial. Esta resolução de 1 grau permite-nos ter valores, caso a profundidade permita, até 5.500 metros. No caso de 1/4 grau, fica limitado aos primeiros 1.500 metros da coluna de água. Portanto, permite também usar climatologia médias anuais, e, portanto, esta base de dados engloba dados de até 70 anos atrás, sensivelmente, portanto, também permite escolher, portanto, as médias por estações do ano e por meses do ano. Ora, por exemplo, aqui mostramos para esta posição geográfica, 10 norte, 23,5 oeste, portanto, o perfil de temperatura, portanto, isto é bastante típico em grande parte do oceano, portanto, conseguimos notar a termoclina permanente e a camada isotérmica profunda. Nas salinidades, um mínimo de salinidade à volta de 1000 metros de imersão, e temos também, em consequência dos perfis de temperatura e salinidade, o perfil da velocidade do som, em que lá aparece, digamos, a estrutura do canal SOFAR profundo, ao mínimo de velocidade do som, em cerca de 1000 metros na base da termoclina permanente. Para a parte de batimetria, usamos os dados da GEPCO, também descarregados do respectivo portal. Para isso, precisaremos de nos registar para aceder aos dados. Permite uma resolução de batimetria de cerca de meia milha ou 30 segundos de arco. E a ferramenta nesta imagem representa em pequena escala, digamos, uma representação batimétrica do Atlântico Norte. Por exemplo, e para esta posição aqui próximo de Lisboa, na latitude 39 graus norte e 10 oeste, ao longo do azimuth 270, ou para oeste, e temos aqui, digamos, a representação da batimetria. Portanto, desde aqui do bordo da plataforma continental e, portanto, o talude continental, até a profundidade da ordem dos 3.500 metros. Agora, sobre resultados. Portanto, nós, para a utilização da ferramenta, entramos com vários parâmetros, o parâmetro sonar, o nível de emissão em decibéis, o índice de diretividade, o limiar da detecção, a frequência. Relativamente à plataforma, incluímos a imersão do transdutor,
e a velocidade, e também o índice de refletividade do alvo estamos à procura. Portanto, um submarino poderá ser 5 decibéis ou até menos. Relativamente à energia emitida, nós indicamos a inclinação do raio superior relativamente à horizontal e do raio inferior. Depois, relativamente ao meio, temos de introduzir o potencial de hidrogênio, o tipo de fundo, por exemplo, areia ou rocha, portanto, sobre a precipitação, sobre a densidade de navegação e o estado do mar. Portanto, são fatores que entram para várias pontas, como, por exemplo, o ruído ambiente, ou perdas por reflexão no fundo, etc. Então, a partir desta posição, e a oeste da Ponta de Sagres, no azimuth 090 ou para leste, temos então aqui um perfil do fundo. Portanto, o fundo está ali em planície abissal, cerca de 5 km, e depois vê-se aqui a representação do talude continental. Não, desta elevação do fundo, depois até deixa aqui um bocadinho, se nota ali no perfil. Pronto, então nesta posição, portanto a base de climatologia dá-nos o perfil de temperatura, perfil vertical de temperatura, salinidade, onde nesta região oceânica é predominante a massa de água intermédia do Mediterrâneo, tem um sinal térmico que é notado na termoclina, e também tem um máximo relativo de salinidade, aqui bem notado. Em consequência disso, o perfil vertical da velocidade do som é este, onde aparece um máximo relativo de velocidade em cerca de 1,2 km, e isto é explicado precisamente por uma temperatura relativamente elevada nestes níveis e uma salinidade também elevada. Portanto, em consequência disto, existe o canal de som superior e o canal SOFAR profundo. Portanto, isto é uma situação praticamente única no mundo e acontece nesta nossa região do Atlântico. Portanto, a energia projetada, temos aqui os raios acústicos emitidos e a maneira como eles vão refratar, e temos aqui também a estimativa do alcance sonar para cada um dos raios, portanto, isto cerca de uns 6 km nesta escala, e temos a representação do excesso de sinal, portanto, e a distância de detecção 6,5 km. Nós tivemos acesso a alguns registros da fragata Álvares Cabral, numa operação que fez na costa ocidental da África, em 3 posições. Portanto, a primeira delas, assim, algures a sul das Ilhas Canárias, a segunda delas, algures em Cabo Verde, e a terceira, mais perto do Equador, na latitude dos 10 graus. E houve a possibilidade, portanto, portanto, os resultados do programa REIPAF para a previsão sonar da fragata. Nas mesmas condições tentou-se utilizar a ferramenta Searider. Obtivemos aqui um mapa de comparações para cada uma das 3 posições, nas versões de sonar ativo e passivo, e verificam-se os resultados do Searider e do REIPAF. Notam-se diferenças que são atribuíveis à maneira diferente como as 2 ferramentas tratam e processam a modulação. E nós acreditamos que o Searider tem melhor física e cálculo, supere e seja mais fiável do que o REIPAF. Portanto, passarei agora à parte final, ou conclusões. Portanto, aqui a nossa versão do Searider tem automatização do software para a inclusão da batimetria da GERCO, para o perfil batimétrico do fundo, para o cálculo do ruído próprio da plataforma, do ruído ambiente, inclui a climatologia da World Ocean Database 2018, também sobre a influência da precipitação, do estado do mar e da densidade de navegação, calcula as perdas por interações dos raios com a superfície fundo e também as reverberações de volume de água, faz a leitura automática das sondas de bordo,
calcula as perdas de transmissão por dispersão geométrica ou separação vertical de raios e também dos índices de diretividade, pelo menos em relação aos transdutores dos nossos navios. Portanto, nós acreditamos que esta ferramenta seja melhor e uma mais-valia em relação ao RAPAF que está em uso nas fragatas. Portanto, quanto a recomendações para haver uma evolução, nós pensamos que seria útil em incluir batimetria com maior resolução, sobretudo para zonas marítimas de pouca profundidade, como seja plataformas continentais ou mar costeiro, já que a resolução de meia milha não é a melhor. Para o traçado dos raios sonoros, acho que seria pelo menos tentar resolver pela equação de onda e teorias modais, talvez dê melhores resultados em águas pouco profundas. Também fazer um tratamento mais refinado das reverberações, portanto isto envolverá técnicas avançadas de processamento de sinal. Penso que seria também importante testes a bordo e com submarinos. E, portanto, pensamos que seria importante ter uso operacional. Pensamos que é mesmo esta ferramenta é uma mais-valia em relação ao que está em uso a bordo atualmente. Pronto, e com isto termino e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, comandante. Nós no chat para já não temos nenhuma questão, mas eu, de certa forma já respondeu agora no final das conclusões. Eu ia perguntar se iriam limitar os RAPAF Theories ou se iriam introduzir também teorias modais, mas falou agora que está necessário. Realmente há águas profundas que poderiam ser interessantes para ver todas as interações acústicas. E então gostava só de perguntar, então, esta plataforma está a ser utilizada nas fragatas não só para analisar a situação atual do panorama, da fragata 5, mas também para estudar como podem colocar os esconder dos submarinos. Essa aí é usar como previsão e como são funcional momentânea. Portanto, isto é a ferramenta destina-se a apoiar os navios de superfície, sobretudo, não tanto os submarinos, os navios de superfície na detecção, mas no sentido de terem em conta as características do equipamento próprio que o navio tem, os sonares têm, o processamento de sinal tem, as condições do meio, portanto, da estrutura de temperaturas, salinidades e pressão e da velocidade do som. Portanto, tendo em conta a propagação da energia acústica no mar e tendo em conta as características do alvo, portanto, do equipamento do submarino, procurar saber qual é a distância provável de fazer a detecção. É claro que a fragata não pode alterar a sua missão, não é para estar a posição à superfície. Os submarinos, ao contrário, tendo em conta a propagação, e os submarinos sabem também têm as ferramentas deles, eles sabem ver qual é a imersão que devem operar no sentido de evitarem a sua detecção. Portanto, o submarino está sempre em vantagem. Ok. Era isso que eu ia perguntar, apesar de poder, digamos, a versão para as zonas, no topo, numa zona com maior profundidade, tentar ver as áreas mais facilmente. Parece que esta será uma excelente plataforma para estudar a situação nacional. Eu diria que tem mais valia em relação àquilo que nós sabemos que existe a bordo das fragatas, e nós falamos com pessoas de lá, não é? Além no caso esta guarda-marinha, ela fez o estágio dela já numa dessas fragatas e recolheu lá elementos, não é? Aliás, estas experiências, estes testes, portanto, foram dados que existem. E, por outro lado, a ferramenta tem também mais valia em termos até de instrução pessoal, porque nós aqui simulamos as situações e vemos que isso são zonas diferentes do oceano
devido às estruturas térmicas e salinas da água. As características de propagação são diferentes e depois vê-se que, digamos, os alcances são possíveis, são diferentes de região para região do mundo. Portanto, eu penso que isto, até ao nível do planeamento e operação, tem alguma mais-valia em função da área de operação. E também porque, portanto, há interações de energia profunda, há perdas, e, portanto, isso vai afetar bastante os alcances. Portanto, a batimetria é importante. Claro que se estamos em alto mar, com profundidades de 4 km, ou isso, praticamente os raios não chegam ao fundo, eventualmente nem tocam no fundo. Mas em mar costeiro, cada raio na sua propagação pode ter múltiplas interações com o fundo. Exato. E depois também gera recuperações, porque este ativo vai ainda diminuir o alcance de detecção. Exatamente. Tá bom, segundo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu também. Pronto, não havendo mais questões, então vou passar para o palestrante, enquanto eu lhe atribuo as permissões. Muito obrigada, Tavares. Então, vou começar a apresentar a nossa quarta apresentação de hoje, com o tema Modelos hidromorfodinâmicos para simulação de estuários em cenários ambientais. Também é um trabalho conjunto, vai ser apresentado por Isabel Iglesias, do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. Obrigada. Ainda estou à espera de poder partilhar o ecrã com vocês, por isso, pronto. O meu nome é Isabel e como a moderadora Dora disse, sou investigadora no Centro no CIMAR, que está em Matosinhos, no terminal de cruceiros. E, basicamente, a minha investigação se tem desenvolvido em modelos estuarinos. E pronto, é isso um bocado que vamos a falar sobre. Não sei se estão a ver já ou não. Conseguem ver? Sim, sim. Ok, está bem. Então, desculpem porque o menu era diferente. Por isso, vou então fazer a apresentação. Basicamente, o nosso trabalho é um trabalho que está baseado num projeto da FCT, de 2017, que é o ESCO Ensemble, e que está integrado por membros do CIMAR, da Universidade do Porto e do CETAC, da Universidade do Minho. E, basicamente, como já disse, a nossa investigação está centrada nos estuários, porque os estuários são áreas costeiras que normalmente têm muita população, são complexos porque o que acontece é a xunção dos ríos com a dinámica costeira, o que produce procesos complexos tanto a nível físico como morfológico, xeológico, químico ou incluso biológico. Para além disso, os estuarios teñen o que se denomina importantes servizos de ecosistema, que no fondo se pode definir como o que os ecosistemas nos poden oferecer, e son sociotalmente, economicamente e a nível de medio ambiente tamén moito importantes. Mas, para além de todo, e por todo isto, son áreas que son extremamente vulneráveis e son moito suxeitas aos efeitos das alteracións climáticas, dos eventos extremos, como xeias, como grandes eventos de ondulación, e moito tamén dependen das actividades antropogénicas nas súas margens. Entón, para prever un bocado e tentar predecir o que pode acontecer en estas nosas áreas vulneráveis, podemos utilizar como técnicas os modelos numéricos. Que os modelos numéricos, no fondo, nos van a permitir estudar e caracterizar estas áreas, a súa física e o seu comportamento en face a morfoloxía, xeoloxía, etc., nos permiten facer unha xestión integrada e efectiva do que pode acontecer e ter medidas para prever os efeitos e de forma a promover a seguranza das populacións, dos ecosistemas e dos seus servizos. Para así como caracterizar áreas de risco, por exemplo, áreas que se xan suxeitas a unha inundación,
creando ferramentas para poder prever esos efectos. Os modelos numéricos, pelo tanto, a día de hoxe teñen unha complexidade grande e temos xa na nosa man servicios computacionais que nos permiten facer estudos con moita resolución e resultados moito próximos da realidade. Mas os modelos, como modelos matemáticos, tamén teñen os seus erros, depende do modelo que nos escollamos do sistema, poden ter vantaxes ou limitações tamén, e poden aparecer incertidumbres relacionadas con erros, con os parámetros de calibración que nos utilizamos para facer que os nosos modelos funcionen da forma correcta, as funcións de forzamento, ou tamén as condições iniciais, ou como o propio modelo vai a representar os fenómenos físicos. Por iso, todos estes problemas que poden surxir nas previsións numéricas vai a facer con que os resultados dos nosos modelos non sexan tan exactos e podan presentar problemas que a hora da toma de decisións sexan moderadas ou graves de forma a saber o que pode acontecer. Por iso, precisamos de avanzar e precisamos de tornar estes resultados os máis fiáveis posíveis e como é que podemos facer iso? Eso podemos facer utilizando varios modelos. E para iso que se define a técnica dos ensembles, que é unha técnica moito utilizada en meteoroloxía, en climatoloxía e tamén agora xa comeza a ser en hidrografía, mas na parte oceánica e moito menos estuarina, os estudos feitos con estas técnicas son poucos, son limitados. Moito asociados por a complexidade de aplicar os modelos, a necesidade de ter grids con boas resoluções que nos permitan aplicar esta técnica. No fondo, ensemble é unha palabra francesa que significa xunto ou conxunto, moito aplicada aos ensembles musicais, por exemplo, mas o seu significado indica que un grupo de coisas que forman unha única unidade de forma a atingir un único objetivo. Así que, aplicado aos modelos numéricos, realmente o que vamos a facer é coger dois ou máis modelos que estén relacionados, que se sexan para a mesma área, que teñan unhas condicións semellantes, tanto iniciais como de forzamento, a mesma grid, etc. E depois os resultados de esos dois ou máis modelos son todos simplificados nunha única solución utilizando técnicas estatísticas, como poden ser medianas, medias ponderadas, etc. Así que o proxecto e os resultados do proxecto que vou a presentar, que é o ESCO Ensembles, o que vai a facer é aplicar esta técnica de ensembles para dois estuarios portugueses, aquí situados no norte, que son o Miño e o Douro, e de forma a permitir caracterizar completamente a hidromorfodinámica destes dois estuarios, ver quais son as súas previsións futuras, estimar os riscos e tentar perceber un bocado en colaboracións con outros colegas, por exemplo, do CIMAR, por que a biota ou os ecosistemas están distribuídos ou funcionan de unha forma determinada. Escollimos o Miño e o Douro, o Miño porque é un río internacional, faz fronteira con España, con a rexión da Galicia, nos seus últimos kilómetros, mas é un estuario que ten pouca actividade humana, ten pouco impacto, e é unha referencia en estudos ecotoxicolóxicos. E ten unha grande diversidade de hábitats diferentes e de biodiversidade. Mas as súas dinámicas non son moito ben coñecidas, e ten un problema moito grave de assoreamento. Existe moito sedimento a entrar dentro deste estuario. En cuanto ao estuario do Douro, é unha dinámica completamente diferente. É un estuario urbano, como todos sabemos, as súas margens están moito habitadas. Ten, para além de ser urbano, tamén ten unha reserva natural, que é a reserva da Baía de Sampaio, e é un estuario que é moito dominado por os fluxos do río, procedente da barraxe de Crestuma, producindo correntes moito fortes e moitas veces inundações con efeitos severos nas margens. E como indicado no estudo que coloco aquí de Bastos et al. No 2012, houve unha evolución da restinga do Cabedelo debido á construción dos dois quebramares, do Molle Norte e do quebramar destacado,
que ten vindo a robustecer a Restinga, tanto en área como volume, e isto para eventos futuros de inundações pode ser un problema que cause problemas máis severos dentro do propio estuario. En cuanto aos modelos, escollemos dois dos máis utilizados, o OpenTeleMap Mascaret utilizado pela equipa do Porto, do CIMAR e da Universidade do Porto, e o Delft 3D pela equipa da Universidade do Minho do CEPAC. E estes dois modelos xa foron validados en estudos previos que coloco. En cuanto á batimetría, escollemos a batimetría máis actual que nos permitía ter os datos completos de todos os ríos, foran complementados con datos do IEFCO para as áreas máis oceánicas e tamén con datos topográficos, por exemplo, a elevación da Restinga do Cabedelo por datos obtidos do noso grupo do CIMAR, as nosas colegas Luisa Bastos e Ana Bío, escollemos a do 2015, e para o Miño escollemos os datos do LIDAR da Dirección Xeral do Territorio do 2020. Sendo así, a resolución dentro dos estuarios varía entre os 25 e os 30 metros. Só mencionar, aquí deixo tamén algúns parámetros de calibración que foron necesarios atingir, como a afección con o fondo, varios coeficientes de viscosidade e de difusividade, ou cuáles son a salinidade e a temperatura impostas nas fronteiras do propio mar. E en cuanto a escenarios, o que foi feito foron 6 escenarios, que son estes que están aquí, que o que utilizan fluxos de río definidos en función do período de retorno asociados a eles dos 100 e 2000 anos. Sendo que para iso utilizamos os datos en Foz do Douro, do Miño, e en Crestumalever para o Douro, asumindo que as distribucións de probabilidade siguen unha distribución de campo. E isto nos dá os valores de en torno a 6.000 e 8.000 metros cúbicos por segundo para o Miño e 17.600 e 24.600 metros cúbicos por segundo para as simulacións do Douro. Notar que estes son obtidos por valores históricos, o que quer dizer que non foron consideradas eventuais aumentos nos eventos extremos, aumentos na precipitación da bacia hidrográfica do Douro e do Miño, que podan aumentar estes caudais. Non, estes son caudais históricos e, polo tanto, poden vir a ser incrementados en eventos determinados no actual contexto das alteracións climáticas. En cuanto a elevación oceánica, para considerar os escenarios do IPCC, o 4,5 e 8,5, tomamos os valores calculados pelo traballo de Vos Ducas, do 2017, que fez unhas simulacións para todas as costas da zona europea. Fuimos ali a pesquisar para a latitud e longitud dos estuarios do Douro e do Miño e introducimos a elevación oceánica dada por ese autor. Notar que Vos Ducas introduce nas súas simulacións non só o aumento do nivel do mar debido ás alteracións climáticas, senón tamén está incluída a maré, o réximen de ondas e a sobrelevación meteorolóxica. Metemos estos datos nos nosos modelos e os resultados obtidos son representados cando temos o réximen de forma estable. En cuanto ás velocidades, os padróns de velocidades para o Douro, o que se observa é que a elevación introducida na fronteira oceánica non afecta grande coisa aos campos de velocidade dentro do propio estuario do Douro. Realmente, e debido aos grandes caudais que foron introducidos con os períodos de retorno de 100 e de 1000 anos, a componente do río é a que vai afectar máis a estes patrões e, de facto, as diferencias se observan entre nas zonas máis estreitas do propio estuario. Os dois modelos, tanto o OpenTeleMap como o Delft 3D, ten un comportamento moito similar en cuanto á distribución da velocidade, o seu comportamento e a súa magnitude, mas existe unha diferencia que pode ter a ver con a forma como o quebramar, o destacado e implementado nos dois modelos, que, por exemplo, existe un galgamento no OpenTeleMap só
cuando simulamos os 24.600 metros cúbicos por segundo, os escenarios de período de retorno de 1000 anos, mas no DELF 3D existen este galgamento é observado en todas as simulações realizadas. Se realizamos un perfil longitudinal e representamos a elevación libre, a elevación da superficie libre, realmente voltamos outra vez a ver a diferencia que entre os escenarios é máis relacionada con o fluxo imposto na fronteira do río e non tanto con a elevación oceánica. E isto é facilmente visível cando observamos estas liñas agrupadas en dois grupos. Se reparan, estas aquí con o trazo máis pequenino, máis puntado, son relativas àquelas que teñen o período de retorno de 1000 anos, por lo tanto 24.600 metros cúbicos por segundo. En cuanto a estas, que teñen unha elevación inferior, facen referencia àquelas con períodos de retorno de 100 anos. Os dois modelos teñen outra vez un comportamento similar, vemos o agrupamento das liñas exactamente o mesmo, mas debido a este galgamento observado na zona da restinga, existe unha diferencia máis ou menos na elevación de 1 metro. Para o caso do estuario do Miño, cando analizamos os padrões de corrente, así a simples vista, tamén vemos que a diferencia outra vez está máis relacionada con o fluxo que nos impomos na fronteira do río, máis do que con a elevación imposta na fronteira oceánica. E vemos estas diferencias, por exemplo, nas zonas máis estreitas, a montante da illa da Buega, ou na zona da propia boca do estuario. E os dois modelos, novamente, o OpenTeleMAC Mascaret e o DELF 3D, mostran comportamentos semellantes. Mas a diferencia surxe cando nos analizamos a elevación da superficie libre asociada con os distintos cenários. E o que vemos é que a montante, cuanto máis acima vamos, cuanto máis o río ten influencia máis do que o propio mar, voltamos novamente a ver ese agrupamento das nosas liñas por escenarios asociados con o período de retorno, con o fluxo asociado con o período de retorno imposto. Mas, na zona a montante da boca do estuario, como existe un alargamento bastante da zona do propio estuario xusto a montante da boca do estuario, e debido a que, en comparación con o estuario do Douro, os fluxos impostos son máis baixos, estamos a falar de fluxos en torno aos 6.000 e os 8.000 para 100.000 anos de período de retorno, entón aquí xa se comeza a observar esa diferenza asociada con aqueles escenarios, con aquela elevación imposta na fronteira oceánica. Así, para concluir, e así os take-home messages, realmente o estuario do Douro é un estuario que é moito dominado por a componente do río e cando temos eventos extremos de alto fluxo do río, o aumento do nivel do mar é atenuado, iso será o río o que terá efeito sobre as xentes. Mas xeas con o caudal que foi simulado en estes escenarios poden producir moitos problemas e perdas económicas, incluso nas margens do propio estuario. En cuanto ao estuario do Miño, é un estuario que xa ten unha influencia, sobre todo na zona máis larga do propio estuario, da maré, con o cual a componente oceánica é máis forte, e aí xa o aumento do nivel do mar, mesmo nos períodos con xeias máis fortes, sí que vai a ter un efeito, producindo xeias máis problemáticas para aquelas áreas. Así que se espera que no futuro se vir a concretizar estas xeias asociadas con os períodos de retorno, existan máis problemas en este estuario. Cuanto á técnica de ensembles, xa foi aplicada no traballo que xa publicamos no 2019 e se viu que os resultados son millores e a validación obtida é millor en cuanto a fenómenos normais e eventos extremos. Simulamos períodos normais e xeias históricas
no estuario do Douro, e viu-se que sí, que a técnica de ensembles funciona e permite obter resultados máis precisos, mas ainda non foi aplicada a estes resultados porque ainda observamos aquelas inconsistencias no estuario do Douro, por exemplo, do galgamento da Restinga, e aquelas pequenas diferencias tamén na elevación, que temos ainda de tentar limar para depois aplicar a técnica dos ensaios. E pronto, fican os agradecimentos, como non, os proxectos que permitiron a realización deste traballo e tamén os fornecedores dos nosos datos, tanto a EDP e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil pelos fluxos e ao Instituto Hidrográfico pelos datos batimétricos fornecidos. E moitas grazas pola vosa atención. Qualquer dúbida, estou disponível. Muito obrigada, Isabel. Aqui no chat não temos aqui nenhuma questão, mas entretanto vou colocar aqui também uma curiosidade. Muito se tem falado agora das técnicas do machine learning. Sim. Portanto, foi testado, pensam testar, utilizar alguma coisa com redes neuronais aqui para utilizar na modulação? Para xa non, porque o proxecto termina agora no 2021 e ainda temos bastante traballo para facer para avanzar con iso. Mas xa temos visto algún traballo realizado con data mining, con machine learning. Sería interesante, por exemplo, aplicar para a clasificación das zonas estuarinas, de se teñen máis influencia fluvial ou máis influencia marítima, e era unha coisa que sí, que recoñezo que sería moito importante, mas nunca no ámbito deste proxecto, porque non dá tempo, non temos tempo material para o facer. Mais uma vez, obrigada pela sua excelente apresentação. Obrigada. E passamos assim para a quinta apresentação deste painel. Também é um trabalho conjunto com o tema Otimização das operações de aquacultura com previsões hidrodinâmicas de alta resolução. O trabalho vai ser apresentado por Sofia Bartolomeu, da Hidromod. Sofia, quando quiser. Ouvir? Sim, sim. Ok. Olá, boa tarde. Ok. Boa tarde, o meu nome é Sofia e venho da Hidromod. O trabalho que venho apresentar é sobre a otimização de operações de aquacultura, utilizando previsões de um modelo hidrodinâmico de alta resolução. Esta é a estrutura da apresentação, começando com uma breve introdução, passando à área de estudo, à metodologia, à apresentação dos resultados e, por fim, as principais conclusões. Então, em Portugal já são produzidas várias espécies em aquacultura, como é o caso da produção de bivalves, robalos e douradas. Focado na valorização dos recursos marinhos através da investigação e do desenvolvimento de novas tecnologias, surgiu o projeto Valor Mar. Neste projeto, a Hidromod desenvolveu um sistema de previsão que permite a recolha de dados meteocenográficos de apoio à cultura em Portugal. Do lado das empresas que poderiam beneficiar com este sistema de previsão, encontrou-se a piscicultura Val da Lama, localizada na Ria de Alvor. A PBL dedica-se à produção de dourada e robalo através de uma rede de lagoas que utiliza a água da Ria de Alvor, permitindo a renovação da água dos tanques. Assim, a monitorização e o controle da temperatura, mas também do nível da água, desempenham um papel importante na gestão e otimização do sistema de bombagem. O objetivo deste trabalho é melhorar o sistema de bombagem da PVL, fornecendo previsões de um modelo de alta resolução para a Ria de Alvor, que integra os processos locais e permite a correta propagação da maré até ao local da tomada de água da PVL. Este sistema de previsão é suportado por uma plataforma chamada AquaSafe, que é responsável por centrar todo o fluxo de informação e gerir os modelos de previsão. A informação depois é disponibilizada em dashboard e em relatórios que são enviados diariamente por e-mail. Então, a nossa área de estudo é a Ria de Alvor, uma lagoa costeira que se localiza na Baía de Lagos,
e o marégrafo mais próximo do local de estudo é o marégrafo de Lagos. Com base na tabela de maré do Instituto Hidrográfico para o ano de 2020, a amplitude da maré pode variar entre os 90 cm aos 3,7 metros de amplitude. Surge então a questão, será que é necessário implementar um modelo de local, dada a proximidade entre o marégrafo de Lagos e a PVL? A PVL tem a tabela de maré do Instituto Hidrográfico como uma referência para o nível do mar, mas quais é que são as diferenças entre o nível em Lagos e na PVL? Este gráfico mostra a tabela de maré que tem assinalado os pontos a vermelho e os dados medidos no local da tomada de água da PVL, no local do lado da Ria de Alvor. Vemos, por exemplo, aqui em Praias Mares, verificamos uma diferença sistemática em alguns centímetros, que pode aumentar nos eventos de tempestade. O sistema de bombagem é controlado pelo nível de água e por isso é tão importante ser preciso o nível em cada instante. Implementamos então um modelo de alta resolução, baseado nas condições fronteiras provenientes do modelo PCOMS 3D. O modelo PCOMS 3D é um modelo operacional que utiliza o modelo numérico MOID e simula diariamente a circulação geral da costa portuguesa para os próximos 5 dias e meio. Como fronteira aberta, oceânica utiliza a solução global de maré FES 2014 e a solução do COMEMS global. Na fronteira à superfície utiliza as previsões meteorológicas, uma combinação dos modelos meteorológicos ICON, WRF da Meteo Galícia e o GFS. O modelo local apresenta uma resolução horizontal de 40 metros e na fronteira à superfície usa previsões meteorológicas de modelos de alta resolução e, por fim, na fronteira aberta terrestre, impôs a descarga dos principais afluentes. Passando à parte dos resultados, os dados medidos e fornecidos pela PVL medidos pelo sensor da PVL no local da tomada de água, na Ria, assinalado aqui com o ícone a preto, permitiram validar o modelo. A primeira validação foi realizada ainda para 2019 e obteve-se uma incerteza de 14,8 cm e uma correlação de 0,99 para o nível do mar. Nesta altura foi identificado pela PVL o período crítico para a otimização do processo de bombagem, o nível em Praias Mares. Foram então feitas as alterações no modelo, procurando otimizar este período crítico, que é o nível em Praias Mares. Com a nova implementação, a validação realizada para o período recente de março até setembro deste ano mostra uma incerteza de 10,7 cm e uma correlação de 0,99 para o nível do mar, e esta incerteza diminui para os 8,5 cm e uma correlação igual quando se consideram apenas níveis superiores a 2 metros. A nova implementação permite fornecer a melhor previsão em Praias Mares. Este esquema pretende mostrar um resumo do que é uma operação do sistema de bombagem. Então, começando pela tabela de maré, assinalada aqui pelas cruzes a vermelho, vemos que, para além da informação ser limitada, porque apenas assinala os eventos de maré, podemos ver que existe uma diferença significativa em Praias Mares, quando comparamos com as medidas no local da tomada de água da PVL. A linha azul, esta aqui, representa o nível no interior da PVL, enquanto a linha cinzento mostra a previsão do modelo de alta resolução no local da tomada de água, ou seja, a linha a preto e a cinzento, são no mesmo local, no local da tomada de água. Verifica-se que as previsões conseguem atingir o valor máximo registado nas medidas no local da tomada de água. Em relação à bombagem, o instante de arranque está assinalado a azul, enquanto o instante de paragem está assinalado a vermelho. Com base no valor máximo do nível, a PVL estabelece os instantes de arranque e de paragem. Ainda assim,
existem zonas que podem ser melhoradas, que são estes que neste momento estamos a trabalhar. O arranque pode ser atrasado, para aqui, por exemplo, permitindo a entrada de água por gravidade, enquanto o instante de paragem pode-se anteceder para chegar antes, para que não se atinja o máximo de diferencial da bombagem. Ou seja, não vale a pena ter as bombas ligadas durante este tempo, se apenas entra uma pequena quantidade de água. Este é o relatório diário atualmente enviado para a PVL e inclui a tabela de maré em Faro, em Lagos e no local da tomada de água. Esta tabela no local da tomada de água é feita com base nas previsões do modelo local. Depois apresentamos também a temperatura da água no local de Marégrafo de Lagos, a temperatura da água no local da tomada de água, o nível no local da tomada de água da PVL, a combinação da previsão de nível e temperatura no local da tomada e, por fim, as previsões da meteorologia. São as principais conclusões. O sistema de previsão de dados meteocenográficos desenvolvidos para a PVL no âmbito do projeto Valor Mar permitiu dar um apoio na gestão e otimização do sistema de bombagem. O sistema de previsão operacional Aquasave permite o acesso à informação constantemente atualizada e o envio diário dos relatórios à hora agendada. A informação detalhada e implementada para a PVL permite fornecer previsões precisas para que possam ser utilizadas nas suas operações diárias e, usando estas informações, a PVL obteve uma redução significativa na duração da bombagem com resultados preliminares que mostram uma redução média de 30% no tempo de bombagem. Este é um valor estimado pela PVL. Essa redução tem reflexos na energia gasta, traduzindo-se numa redução de custos. Os autores agradecem à PVL pelo trabalho conjunto e os dados fornecidos, ao Instituto Hidrográfico e ao Projeto Valor Mar. Obrigada. Obrigada, Sofia, pela apresentação. Conseguimos recuperar aqui um bocadinho o atraso que tivemos. Não, foi excelente, foi excelente. Foi muito bom, sim, senhora. Eu tenho aqui só uma questão, Sofia. Relativamente, vocês usaram os dados da tabela de marés exatamente como eles lá vêm. Não tiveram atenção àquele acréscimozinho que pode estar influenciado pela subida do nível do mar. Ou seja, aquilo que usámos foi ou seja, a PVL tinha como base, tinha a referência da tabela de maré, tal como ela é exatamente, e aquilo que nós fomos foi, se utilizássemos a tabela de maré, temos uma coisa, com os modelos de alta resolução, como eles agora têm, conseguem saber que este é o nível máximo, enquanto antes eles guiavam-se pela tabela de maré e tinha uma diferença significativa. Ou seja, os valores da tabela de maré são tais como são fornecidos pelo IH. Ok, muito obrigada. Tavares, passo-te a palavra. Então, nós aqui no chat não temos qualquer questão. Se não houver mais questões, eu gostaria de felicitar e agradecer aos palestrantes pelas excelentes apresentações e dar por encerrada esta sessão. Muito obrigado, e a próxima sessão irá começar dentro de 3 minutos, estamos com atraso de 5 minutos, e vamos ter comunicações em póster sobre oceanografia. Muito obrigado pela vossa presença.